aí, meus nobres consagrados, como é que vocês estão? Eu tô aqui passando um frio danado aí nessa virada de mês aqui neste Rio de Janeiro, que geralmente nesta cidade só tem duas estações, ou verão ou inferno, né? E eu tô aqui passando um frio danado, tomando um chazinho, pareço um velho. Mas se o tempo lá fora está frio, nesta internet aí de meu Deus está sempre calor, né? Está sempre fumegante. Hoje, segunda-feira, eu já comecei a semana sendo bombardeado várias vezes por um mesmo vídeo. Seja das pessoas compartilhando, seja aparecendo na minha timeline de algum grupo que eu faço parte, de uma menina dizendo que o cinema tá muito barato, que se o cinema fosse um pouco mais caro, daria ali uma peneirada, né, naquele público chato que vai lá, que atrapalha a sessão e tal. Então, que talvez a solução para impedir, né, que esta massa de pessoas fosse ao cinema seria talvez elevar o valor do ingresso, como acontece com teatro, né, musicais e outros espetáculos aí um pouco mais elitizados. Logicamente que eu peguei um único trecho de um vídeo, e macaco velho de internet que eu sou, falei, cara, não posso julgar ninguém pegando só um único trecho, né? Tava lá a galera metendo sarrafo lá nesta menina, falando, né? Com aqueles comentários de sempre, né? Que é problema da classe média, né? Burguesinha e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. O porquê dela ter falado aquilo ali. Quando eu cheguei, eu fui procurar, fui entender mais a fundo, né, aquele caso. Eu fui procurar o vídeo original, infelizmente eu não achei, mas eu descobri que o nome dessa menina é Camila. E ela é escritora, né, tem um canal no YouTube, parece que ela tem uma editora também. E eu fui dar uma olhada lá no canal dela e até gostei. Ela tem diversos vídeos falando sobre cinema, crítica literária, sabe? É legal mesmo, assim, ela tem uma edição divertida, leve, sabe? Mas ela procura se aprofundar bastante nos temas que ela trata. A pessoa já fez um canal de literatura, já tem ponto comigo, cara. Eu sou afinzaço de falar sobre livro aqui no canal, mal tenho tempo de botar a minha pilha de quadrinhos em dia aqui, quem dirá, né, de ter tempo de ler um livro. Então, enfim, eu fui tentar conhecer um pouco mais sobre a Camila e, enfim, né, ver assim o que talvez levou ela a criar esse tipo de pensamento. Eu quero deixar claro que eu não estou fazendo esse vídeo para acusar, né, ou para defender o posicionamento dela. Mas o questionamento que ela levantou é realmente muito bom, é muito interessante, dessa coisa que as pessoas hoje no cinema estão, assim, digamos, um pouco sem limite. Então, como eu falei, eu não vou defender nem acusar a Camila aqui, mas eu quero pegar esse case dela pra gente discutir essa situação e logo de cara eu digo que eu concordo com as motivações dela, mas discordo aí da solução proposta. Então, se você já ficou puto, já quer me xingar, peraí, assiste o vídeo pra gente poder conversar melhor sobre isso. Pausa, puxar, rapidinho. Gente, verdade seja dita, ir ao cinema hoje em dia tá muito difícil. Eu não sei assim vocês, não sei a rotina, né, de cada um, mas ir ao cinema pra mim, pelo menos envolve logística de ter que sair de casa, pegar carro, vai ao shopping, paga estacionamento, paga a sessão de cinema, às vezes paga um lanche, sabe? É todo um evento, sabe? O cinema, dia de ir ao cinema, assim, é todo um evento, é desgastante. Eu tô ficando um velho chato pra sair de casa pra caramba, então se eu tiver que sair pra fazer alguma coisa, tem que realmente valer a pena pra mim. E eu concordo que a experiência de ir ao cinema hoje em dia, ela tá um pouco complicada, assim, talvez porque as pessoas não estão sabendo se portar muito. Eu não sei aí onde você assiste, como é a sua experiência de ir ao cinema na sua cidade, no seu estado, mas, por exemplo, aqui, cara, eu sofro com diversos fatores, assim, e eu vejo que outras pessoas reclamam disso também, então não é possível que só eu seja afetado por isso. Por exemplo, tem uns casos normais, né, que geralmente acontecem em qualquer cinema. O cidadão que senta lá do seu lado e não consegue desligar o celular dele pra nada, né? Ele acha que dá uma olhadinha lá no WhatsApp, lá no Telegram, lá no Facebook, né? Lá no Instagram, enquanto ele tá vendo o filme, ele acha que não tem mal nenhum, sendo que quando o cinema tá todo escuro, né? E o cara acende o celular do seu lado, parece ter um holofote ali, parece ter um bate-sinal ligado na sua cara, né? Porque o único foco de luz ali de toda a sala que tá saindo pertinho de você, então atrapalha bastante. E
E quando o cara chega atrasado, né, que o cinema já tá todo apagado, ele tá subindo assim as escadas, ele vai procurando um lugar vazio, e ele vem com o celular, com a lanterna do celular ligada assim, passando na face de todo mundo que tá sentado. Aí às vezes você tá com óculos 3D na cara, é uma merda, né? O cara vem passando aquela luz na sua cara. Aí tem a galera que conversa, tem a galera que zoa, tem o cara que tá tendo DR com a mulher do teu lado, tem os caras que entram cheio de comida, bicho. Outro dia eu vi um cara entrar com juro por Deus, eu vi um cara entrar com a bandeja do McDonald's dentro do cinema. Eu não sei como é que ele conseguiu isso. Ele entrou com aquela bandeja, sabe? Que tem aquele papelzinho do McDonald's com os lanches assim, e o balde de pipoca do lado. Ele sentou bem atrás de mim. Pelo menos a primeira meia hora de filme ele passou comendo, cara. E aí tá naquele silêncio ali do cinema, o cara tá mastigando, ele tá sacudindo gelo dentro do copinho, né? Sabe quando você pega assim o saco de pipoca que você dá aquela ajeitada, dá aquela sacoalhada? Ele tava fazendo tanto barulho com aquele saco que eu pensei que ele tava embalando um cadáver atrás de mim. Enfim, são um monte de fatores hoje em dia que às vezes te tira do sério quando você sai de casa com a única e objetiva intenção de assistir o filme, né? Tem um caso também que eu vejo a galera debater muito, que é a questão de criança dentro do cinema. Eu acho que isso é até uma discussão um pouco à parte, daria pra gente fazer um vídeo só falando sobre isso, né? Obviamente, eu não sou mãe, não sou mulher, não acho que filho tem que prender a mãe em casa, que filho tem que ser uma âncora, tem que ser um castigo, nada disso. Acho que ninguém tem que se privar de sair, de passear, de viver um pouco, né? Levar a criança, enfim, às vezes realmente não tem com quem deixar. Mas me preocupa, às vezes, até pela própria criança, cara. Às vezes eu vejo criancinhas muito novinhas, sabe? Dentro do cinema. E eu vejo que a mãe não fica à vontade porque a criança tá chorando. Ela quer mamar, ela quer fazer cocô, ela quer fazer xixi. Aí a mãe tem que ir pro cinema cheia de bolsa, cheia de fralda, sabe? Às vezes até carrinho. Eu fico até pensando se vale a pena. Tipo, cara, vale a pena você sair de casa realmente? Porque você vai pro cinema pra não se divertir, sabe? Eu digo nem por mim, não. Eu digo até pela criança. Acho que a criança, quando é muito novinha, eu não sei se cinema, com todo aquele barulho, sabe? Lugar abafado. Enfim, se é a melhor opção de programa de diversão pra mãe levar uma criança pequena. Então eu realmente entendo quando a Camila expressou, né, toda a revolta dela, toda a chateação dela de ir ao cinema, a galera tá lá zoando e tal. Mas essa coisa de elevar o valor do ingresso, eu não sei realmente se é a melhor alternativa, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que cultura, cara, tem que ser acessível para todo mundo. Tá? A gente já vive em um país onde, porra, você é selecionado pra caramba pelo que você veste, né? Pelo que você come hoje em dia, pra você comer em um lugar um pouquinho melhor, num lugar legal, com uma comida bacana, você paga uma fortuna na rua, estacionamento é caro pra caramba, pra você sair, sabe, pra ir pra um lugar bacana, geralmente você tem que gastar uma grana feia. E acho que a cultura, cara, qualquer tipo de acesso à cultura é importante. Eu acho que você não pode elitizar isso, né? Você tem que manter ali num padrão acessível para todo mundo. Ela até deu, né, o exemplo lá falando sobre teatro e tal, que é um pouco mais caro, né? Geralmente uma peça varia aí entre uns R$60, mais ou menos, né? Cara, talvez se as peças fossem mais baratas, eu sei que tem um monte de peças de teatro barato, tem um monte de teatro que faz aquelas campanhas, né, pra incentivar o público e tal, mas no geral realmente não é acessível. E eu vejo amigos atores ou atores mesmo quando estão dando entrevista falando sobre isso, que o teatro deveria ser mais acessível como o cinema é. Então, assim, realmente essa coisa de você elitizar um pouco o público quando se trata de acesso cultural, não sei, eu não consigo concordar muito com isso. E a outra razão é o fato da demanda, cara. Por exemplo, vou tirar aqui como uma amostra nós, né, que somos aqui o público nerd. Nos últimos 10, 15 anos, assim, olha a quantidade, cara, de adaptação de filme, de games, de filmes da Marvel, DC, sabe? Isso seria impensável há 10, 15 anos atrás, né? Por que isso se popularizou tanto? Por que a gente vive numa era tão bacana pra ser nerd? Porque tá mais acessível, porque os caras descobriram que o público nerd é um filão, a galera gosta de consumir, tava carente de produtos, de serviço. Então,
se você tem mais coisas, sabe, mais acessíveis, fazendo com que a galera gaste mais, consuma mais aquilo ali, né, todo mundo ganha. Ganha a indústria que emprega mais gente, que produz mais, né, que fatura mais, e ganhamos nós que consumimos isso tudo aí, temos essa gama de produtos de mídia aí para poder curtir. Então manter esse bom fluxo, manter essa demanda sempre elevada é muito importante para que coisas boas e novas continuem aparecendo. E eu fiquei pensando, tem uma alternativa para isso? Tem uma solução para isso? Eu acho que não, exatamente porque, como eu falei, o cinema ele é um entretenimento de massa, tá? E o cinema, especificamente, eu passei o dia pensando nisso, né? O cinema, especificamente, diferente de todas as outras mídias, de todos os outros serviços que você sai para poder curtir, ele tem uma peculiaridade, que é o fato de que o cinema é algo que você pode fazer em casa. Né? Hoje em dia, você tem uma TV bacana e tal, tá muito mais acessível. Você tem lá seu home theater, seu sofazão, sua pipoca de micro-ondas, seu copão de refrigerante. Mal ou bem, o cinema você pode fazer ele na sua casa. Então, eu acho que as pessoas meio que ficaram condicionadas a isso. Tipo, eu tô aqui pagando por algo que é tão simples que eu posso ter na minha casa. Então, por que eu vou dar tanta importância para isso, sabe? Não tô dizendo que isso é certo, eu não tô entrando no mérito sobre isso aqui, mas eu acho que explica um pouco sobre esse comportamento, assim, de desleixo, sabe? Eu tenho, sei lá, total convicção que ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou pro cinema, vou avacalhar a sessão de geral, né? Vou falar, vou ligar o celular e tal. Não é. As pessoas simplesmente, elas não têm esse entendimento, né? De que tem gente que realmente está ali, está interessada naquilo ali, que saiu de casa pra ver naquela vibe e tal, enquanto que toda a outra maioria, que toda a grande massa, tá ali só pra ver mais um filme, sabe? Não sei se eu consegui explicar direito. Então, assim, solução mesmo, eu acho que não tem, sabe? Se você sai de casa pra ir no cinema, amigo, saia com isso em mente, que você vai estar aí à mercê desse tipo de coisa, não tem jeito, tá? É um entretenimento de massa, a gente tá à mercê desse tipo de coisa. Porém, tem algumas coisas que você pode fazer, algumas dicas legais. Por exemplo, certos gêneros, não é legal você ir ver no cinema, né? Filme de terror, pô, eu tava afinzaço de ver lá o Lugar Misterioso, quer dizer, Um Lugar Silencioso no cinema e tal, mas eu sabia que se eu fosse, eu ia me aborrecer. Todo mundo que foi, viu o filme e falou, cara, toda hora tinha alguém falando e tal, porque o filme é basicamente mudo, né? O silêncio é muito importante no filme. Eu sabia que se eu fosse uma sessão de cinema, assistir um filme desse, ou um filme de terror, de suspense e tal, eu não ia ter aquela imersão bacana. Então, esse tipo de gênero já é uma coisa que eu não vou. Prefiro não ir. Agora, se você quer assistir alguma coisa assim, procura esses festivais, sabe? Tem alguns cinemas, por exemplo, Odeon aqui no Rio. Eu nem sei se eles fazem mais isso, mas tinha uma sessão de terror que passava os filmes só de madrugada, sabe? Então vai toda aquela galera naquela vibe ali, pensando em assistir aquilo ali, curtir aquele momento. Talvez fosse uma oportunidade bacana aí para você assistir alguns gêneros específicos. Outra coisa bacana que você pode fazer é assistir filme na pré-estreia. Por quê? Geralmente quem vai na pré-estreia é o cara que tá muito a fim de ver. É o cara que tá com muito tesão de assistir o filme. Então ele vai focado, sabe? Dificilmente você vai ver gente de falatório, mexendo no celular dentro de um filme de pré-estreia. É muito difícil mesmo. Mas é isso, galera. Agora eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que realmente está muito difícil ir ao cinema hoje em dia? Ou será que nós estamos muito chatos em relação a isso? Eu queria saber a sua opinião. Acho que se todo mundo conversar, acho que a gente pode se entender em relação a isso. Eu quero saber muito como é que é a experiência de ir ao cinema aí na sua cidade. Deixe nos comentários pra gente saber. E, sei lá, o que você faz pra poder fugir, né, desse tipo de situação, desse tipo de aperto aí. Se você tem algum causo engraçado em relação a isso, pode deixar aí nos comentários também. Não esqueça de deixar o seu like, seu curtir aqui, que nos ajuda e nos incentiva bastante. E se inscrever aqui no canal também, para toda semana estar aqui curtindo aí o conteúdo que a gente produz. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!